para a leitura da questão 75, continuidade do princípio vital, né? Continuidade, inteligência e instinto. Questão 75. É acertado dizer-se que as faculdades instintivas diminuem à medida que crescem as intelectuais? Não. O instinto existe sempre, mas o homem o despreza. O instinto também pode conduzir ao bem. Ele quase sempre nos guia e algumas vezes com mais segurança do que a razão. Nunca se transvia. Porque nunca é. Porque nem sempre é guia infalível a razão. Seria infalível se não fosse falseada pela má educação, pelo orgulho e pelo egoísmo. O instinto não raciocina. A razão permite a escolha e dá ao homem o livre-arbítrio. Allan Kardec. O instinto é uma inteligência rudimentar, que difere da inteligência propriamente dita, em que suas manifestações são quase sempre espontâneas, ao passo que as da inteligência resultam de uma combinação e de um ato deliberado. O instinto varia em suas manifestações, conforme as espécies e as suas necessidades, nos seres que têm a consciência e a percepção das coisas exteriores. Ele se alia à inteligência, isto é, à vontade e à liberdade. Muito bem. Vamos, então, para o Miramês. Questão 75. Nascendo a razão, o instinto se atrofia? O alicerce de uma obra aparentemente desaparece quando o prédio está pronto. No entanto, passa a existir com muito mais segurança do que antes, pela sua solidez no seio da terra. O instinto não atrofia ao surgir a razão. Ele perde o comando mais visível, como existe no animal. Entretanto, ajuda a inteligência nas suas difíceis soluções, no silêncio da própria vida, inerente ao seu estado. E nada se perde, ou nada perde, atinge igualmente os dons da alma. Os talentos se intercruzam em uma fraternidade perfeita, uns ajudando os outros e todos formando um conjunto, de sorte a trazer ao mundo da consciência a harmonia divina. Compete a cada espírito compreender a ordem e trabalhar para que ela se estabeleça com todas as suas diretrizes de amor no centro da consciência, e esta redistribuir as bênçãos de felicidade a todo o mundo interno. O instinto é a base da conscientização de todo o saber. É como um livro invisível, porém real, onde estão escritas todas as leis reguladas pelo tempo. A razão é esse mesmo instinto na feição de maturidade. É o alicerce da inteligência que se apoia neste princípio divino, ordenado e estabelecido por Deus como sol da vida. Podemos comparar o instinto aos pés dos homens e a inteligência ao exército da razão. Apesar dos meios de transporte sofisticados da época, eles nem sempre precisam dos pés para tudo o que fazem. Mesmo que se lembrem pouco deles, eles são a base da locomoção dos encarnados. A doutrina dos espíritos, no seu conjunto doutrinário, nos oferece muitos meios e métodos agradáveis para exercitarmos todos os nossos dons, de maneira que eles possam crescer ampliando seus valores. Uma escada, mesmo usada por muitas criaturas, deve conservar os primeiros degraus, sem os quais não poderá ser usada, além de serem a garantia da segurança dos outros. O instinto, o raciocínio e a intuição constituem uma escada evolutiva.
São estágios variados do mesmo dom da vida, que juntos garantem a estabilidade e nos proporcionam meios mais sólidos para vivermos em paz. Nada se acaba na vida. Tudo se funde e refunde em busca da perfeição. O homem não pode desprezar o instinto porque possui a inteligência. Nem o super-homem pode abandonar a inteligência por ter conquistado a intuição. Todos os valores são úteis na engrenagem evolutiva de todos os seres. Deve-se saber usá-los na hora certa, como no momento exato servir-se do raciocínio. O conhecimento é a base do equilíbrio, e a compreensão, o estímulo das forças do bem, que somadas, esplendem-se no amor. O instinto nunca se transvia por ser programação da divindade no centro das vidas menores. A razão obedece ao livre-arbítrio da criatura, que necessita de experiências para sua disciplina se aliar ao bom senso. De fato, o instinto é uma inteligência rudimentar, que guarda no seu seio celeiros imortais, que, desenvolvidos, ultrapassam as belezas da própria inteligência e mesmo da intuição. Pelo fato de o despertamento da alma ser infinito, na extensão grandiosa do crescimento sem limites do espírito. Gente, ele é bem a continuação da semana não passada, porque a semana passada a gente não fez, né? Mas da outra semana, onde a gente estudou isso, e ele pega aquilo que foi falado na outra semana, na 74, questão 74, e aprofunda, né? Mas então, pegando de lá para a gente continuar, o que dá para entender, ele começa explicando que o instinto são os pés, né? Ou seja, a base de tudo aquilo que a gente vai construir em saber. Mas eu acho que, no final, ele pega e volta a falar o termo que não era tão usado quando foi escrito esse livro, porque esse livro é antigo, gente. Ele é a psicografia dele, vamos ver aqui de quando que é, mas não é da era do computador, eu acho que é anterior. Aqui fala 2019, mas é uma edição. Ele, na verdade, a psicografia dele é lá do século passado, na época que o computador não era como hoje, né? Todo mundo compreendia o que era a programação do computador. Mas hoje, acho que dá para a gente comparar muito claramente o instinto como um programa de computador, que vem pronto para conduzir a nossa evolução desde a nossa situação lá atrás, nos primeiros estágios mais rudimentares, nos reinos anteriores ao hominal. Então, o instinto é isso. Mas ele diz, e com muita razão eu acho, que o instinto não some, ele não se atrofia, ele não se desmancha. Como um programa de computador também não se desmancha. Você pode aprimorar e crescer em cima, fazer aquilo ser maior e melhor, mas o programa original, a base programática do computador para funcionar, ele está ali. A mesma coisa que eu entendi aqui é o instinto. Ele continua ali, sendo que em cima dele, quando a gente atinge o estágio da razão, Deus nos dá a liberdade de seguir fielmente ele, aquele programa, o instinto, ou fazer escolhas. A gente ganha essa liberdade. Creio eu que para a gente aprender a desenvolver o nosso discernimento, né? As nossas escolhas com bom senso, com ação e consequência, né? Eu creio que para isso que Deus nos dá essa capacidade essa liberdade de sair fora do programa e fazer escolhas. Mas o programa continua ali. Então, por isso que na questão fala, aqui no Livro dos Espíritos, que o instinto nos permite fazer escolhas, às vezes, com mais segurança do que a razão. Porque o instinto tem um
programa de segurança. Ele não sai fora. Então, quando a gente, às vezes, não sabe escolher, se a gente voltar para o nosso sentimento instintivo, a gente vai fazer escolhas melhores. Mas isso é uma situação muito interessante, porque a gente precisa aprender a escutar o instinto. Quando a gente ganha a liberdade de escolher fora dele, a gente também tem que aprender a escutá-lo, né? Porque a gente vai ter que saber consultar esse instinto. Ele não vai mais estar tão forte, tão aflorado como era antes, quando só existia o instinto e não existia a razão. Isso eu acho que é um aprendizado. É o aprendizado da gente discernir, sim, mas também é o aprendizado da gente olhar para dentro, escutar o que vem lá de dentro espontaneamente. A gente vai se esquecendo disso quando a gente começa a usar a razão. E ele fala que uma das coisas que nos faz errar no uso da razão, volta no que o Jorge sempre cita e é tão importante, é o egoísmo e o orgulho, né? O egoísmo, primeiro eu sempre, né? Depois, se sobrar espaço, os outros. Mas, se não sobrar, não faz mal nenhum. Eu estou garantido, está tudo bem. E o orgulho. Por quê? Porque eu sou melhor que o outro. Eu sou mais eleito que o outro. Eu tenho preferência em relação ao outro, né? E a gente, muitas vezes, cultiva isso até como uma necessidade de sobrevivência, que é por isso que a gente desenvolve esses defeitos. Mas são defeitos. A gente precisa aprender a deixar eles de lado. Eles não são um guia seguro e bom para todos, né? Que mais que a gente precisa falar aqui? Quando ele fala que nada se perde, isso é uma coisa muito interessante. Na construção divina, nessa escada, instinto, razão, intuição, nenhum degrau é eliminado, porque Deus constrói assim, como se fosse acumulando. Ele vai pondo em cima, porque em cima usa a base. Não é sem importância. A base é muito importante, como num edifício. Ainda que a base não apareça mais, não importa. O que importa é que a base está segurando toda a construção que vem depois. Sandra? E ele fala... Oi. Cortou. Ah, cortou? Eu estou na melhor internet, para não cortar. Mas se cortar, vocês me avisam. Ele fala aqui que essa construção toda, ela visa trazer a harmonia divina para o mundo da nossa consciência e também para o mundo que a gente vive, lógico. Se a harmonia divina estiver na nossa consciência, ela vai naturalmente se refletir no mundo que a gente vive, que a gente está criando todo dia. Espera aí, vamos ver o que mais que é importante. Eu acho que é isso. Tem mais coisa para comentar, mas eu não vou comentar tudo, não, senão eu não deixo os outros comentarem e falarem, né? Quem gostaria de falar? Quer falar, Rô? Posso falar, mas estou meio perdidinha aqui hoje. Ô, Rô, ficou baixinho, não escutamos. Eu falei que eu posso falar, mas estou meio perdidinha aqui hoje. Obrigada, viu, Sandra? Mas eu acho que você já falou bem essas coisas, né? Que o instinto é o alicerce, né? Embora a gente tenha adquirido já uma certa razão na existência, temos a inteligência e temos a razão, mas se o instinto não estiver presente, nós não temos base. Então, é como se fosse um prédio que o alicerce fica escondido, né?
Mas se a gente não tiver isso, a gente não sobrevive, não é? O instinto tem que existir, a gente tem que fazer uso dele sempre, mesmo porque ele é, como é que eu digo? Ele é a base, né? Se não existir o instinto, primeiro tem que haver o instinto para depois haver a inteligência. E a inteligência nos dá e a razão nos dão também o livre-arbítrio para a gente ter escolhas. Mas nem sempre as nossas escolhas são boas, né? Se não tiver um instinto para dar uma temperada nisso, daí uma puxada na rédea, uma conscientização da gente, a gente faz muito mais besteira. Então, o instinto ainda nos regula, pelo que eu entendi aqui. Tá certo isso de pensar? É o que eu entendi. Dá uma regulada nos nossos delírios. É. Um termo bem apropriado, delírios. Delírios, é. Nossos delírios de inteligência, nossa mania de achar que nós somos muita coisa, né? Nosso ego muito grande, e às vezes o instinto serve para isso, para dar uma regulada, uma puxada na rédea, para ver, ó, você não é tanto assim do jeito que você pensa, não. Vamos cair na real? Baixar a bola. Baixar a bola, é. Foi isso que eu entendi de hoje. E a senhora, dona Carmen? Ai, vocês falaram bem. O instinto é uma conscientização de tudo na nossa vida. Vocês concordam? Sem o instinto, acho que nós não teríamos como raciocinar com clareza, porque as coisas, o que nos acontece na vida é instintivamente claro para nós. Eu, por exemplo, raciocino muito instintivamente. Às vezes fico pensando que será que é tão correto assim eu agir tão intuitivamente assim, em vez de programar, né? De programar com mais capacidade. Eu fico pensando que Deus é tão maravilhoso para nós, que nada se perde na vida, nada. E Ele nos traz tantas bênçãos a cada dia, né? Através de tudo aquilo que está para nós, desde o nosso amanhecer, até o entardecer, né? Quando nós oramos às 6 horas da tarde, agradecendo a mãezinha de Jesus pelas bênçãos que ela trouxe para nós, para a nossa humanidade, através de Jesus, né? Da presença maravilhosa do Mestre Jesus, né? E a gente... Gente, eu estou saindo um pouco daqui, mas eu acho que é tão simples a inteligência, a razão, o instinto, tudo segue um ao outro, é como uma escadinha, né? Não sei se vocês já leram o livro de São Lucas, Médico de Homens e de Almas. Eu estou lendo pela 3ª vez e ele sempre me comove, sempre me torna tão feliz por poder compreender a maravilha que é Deus para nós, como é que nós podemos ter tido tanta maravilha de Jesus ter vindo para nós, né? Então, nós compreendemos que o instinto, a razão,
eles estão sempre conosco. Basta que nós meditemos um pouquinho, tanto na inteligência como no nosso instinto, não é verdade? Não é verdade? Quem mais está aí? Jorge. O Jorge, querido. Vamos, Jorge, ensina para a gente. Obrigado, Ana Carmen. Essa lição aí, a anterior, ela chama atenção para nós algumas expressões que a gente às vezes pensa que é a mesma coisa, né? Então, que ela trabalha com instinto, razão, inteligência, intuição. Então, às vezes, em algum momento, a gente pensa que tem o mesmo sentido, né? E, na verdade, pela leitura, não tem, né? Então, que o instinto, como já foi dito, né, é uma base, né? É a base de sustentação do todo, né? E a inteligência e intuição vai se conquistando de acordo com o nosso processo de evolução. Só que tanto a razão, a inteligência e a intuição, ela está sujeita às intempéries da nossa condição humana, né? Ou seja, essa volatilidade de nosso agir, de nosso próprio jeito de pensar, às vezes. E às vezes entramos em colisão conosco mesmo, né? E às vezes não conseguimos entender. Então, daí temos que retornar lá na base, né, para reestruturar tudo, né? Porque, de repente, nessa construção do todo, né, desses degraus que foram construindo a partir do instinto, né, alguns degraus ficaram um pouquinho ruídos. Então, tem que dar um passo atrás para reconstruí-lo e dar sustentação a essa nossa capacidade de raciocinar, principalmente, né, e aprimorar nossa inteligência, né? E com isso chegar a um grau a mais da inteligência, que é essa conquista da intuição, que da forma que aparece no texto, né, nos leva a essa impressão de que essa intuição é um passo além da inteligência, um degrau a mais. Ele usa eu penso que ele usa como uma figura ilustrativa, né, para dar ênfase ao super-homem, né? Pode abandonar a inteligência, ele tem inteligência, porque ele já conquistou a intuição, ou seja, o grau de sensibilidade dele é muito maior, né? Então, achei interessante essa passagem, e o importante é que, voltando lá na questão, né, na explicação do Kardec também, o que atrapalha e interfere muito nesse processo são os vícios, né, que a todos nós estamos sujeitos a nos defrontarmos com ele, né? Principalmente, como fala lá no exemplo, o orgulho, né? O egoísmo. E isso aí é o grande malefício, né? Que nos empaca por vezes. Mas nós temos muito tempo ainda pela frente para tentarmos digerir melhor essas mensagens e procurarmos nos aprimorarmos cada vez mais e conseguir harmonizar essa ligação dessas expressões postas aí no texto, né? Harmonizando a intuição, inteligência, instinto, inteligência e intuição. Ou seja, a ponto de chegarmos em dado momento que a nossa sensibilidade está tão assim apurada, tão assim afinada, que nós consigamos perceber mensagens que possam nortear nossos caminhos de forma mais adequada e mais consistente possível, né? Dentro dessa diretriz que nos é passada pelo ensinamento dos livros dos Espíritos, em especial, né? As obras de Kardec, que muito nos auxilia nessas compreensões, né? E é muito bom a gente ter essa oportunidade, né, de aprender um pouquinho a cada dia, mesmo que seja de dose homeopática, né? Mas sabendo que estamos absorvendo algumas
dicas, ou aproveitando o próprio texto, algumas intuições para uma readequação de rumos, né? E conseguimos tirar de tudo isso a essência, né? Que é nos aproximarmos da lei do amor, da caridade e da humildade, sobretudo, né? Em linhas gerais, é assim, ó. Augusta, você conseguiu Sim, conexão? eu estou aqui. Oi, Eu Augusta. consegui. Eu escrevi aí até para você, mas você já estava no meio da viagem aí, e eu fiquei quietinha para não atrapalhar. Eu desinstalei, instalei, fiz um monte de coisa aqui, consegui entrar aqui. Mas eu só estou ouvinte mesmo hoje. Tá bom. Seja Vocês bem-vindo, estão me Augusta. vendo aí? Estamos, Vocês estão me estamos. Sim, vendo? Seja estamos É, bem-vinda. tá. vendo. Tá. E então vou passar Obrigada, para... gente. E peço desculpas, viu, mais uma vez. Imagina. Então vamos passar para a Maeve. Obrigada, Jorge. Uhum. Se bem que tudo já foi falado, né? De uma maneira bem clara, bem concisa, e eu achei interessante essa passagem aqui, quando ele diz que nós podemos comparar o instinto aos pés dos homens e a inteligência ao exército da razão. Realmente, ele esclarece que, apesar dos meios de transporte sofisticados da época, né? Nossa, e como a Sandra viu, é de muito, muito tempo atrás mesmo, né? Eles sempre precisam dos pés, os homens sempre precisam dos pés para tudo que fazem. E nós precisamos mesmo, né? Se a gente parar para analisar, é incrível. Então, como disse a Carmen, a Rosângela, o instinto é a base, né? O instinto sem a base é como os degraus de uma escada, que sem os primeiros degraus não se chega adiante, né? Não se chega ao meio e ao final. É preciso, como disse o Jorge, é preciso reconstituir, né? E os primeiros degraus. E eu me lembrei que mas muitos anos atrás, eu estou rindo porque são muitos anos mesmo. Eu entrei em contato através do seu Antônio Correia, que foi meu mentor aqui. Eu comecei a participar do grupo da Rosa Cruz, e era muito interessante, porque você recebia, na época, você recebia o material, você praticava os exercícios que eram dados para você exercitar a inteligência e para você exercitar a intuição e exercitar eu já falei a razão, né? Bom, um dos exercícios assim que eu me recordo agora, porque isso foi há mais de 30 anos atrás, era o seguinte: você ficava no seu local de estudo, durante um período, durante uma hora, 2 horas, não me recordo direito, e para você desenvolver a intuição, que é uma coisa muito importante na nossa vida. Então, você ficava em alfa, vamos dizer. Você ficava em alfa e, quando tocava o telefone, o primeiro pensamento que vinha na sua cabeça, de quem era? De quem era essa ligação, né? Quando batiam na porta, a mesma coisa. Mas essa do telefone, aquela época não tinha telefone sem fio, né? Nem tinha celular, aparelho celular. Eram os telefones antigos mesmo, naqueles moldes antigos. E o telefone tocava muito.
né? E eu me recordo que